Emma Silva apressou-se pelas ruas movimentadas de São Paulo, segurando firme sua bolsa de couro desgastada contra o corpo. Ela estava atrasada para seu check-up anual na Clínica Vida, e atrasos a deixavam nervosa. Aos 26 anos, Emma vivia sua vida regida por regras, sempre pontual, sempre preparada, sempre responsável. Foi assim que conseguiu se formar na Escola de Enfermagem da USP, enquanto trabalhava em 2 empregos. "Me desculpe pelo atraso", disse Emma, apressando-se até a recepção. Houve um atraso no metrô. A recepcionista, uma mulher de meia-idade, com olhos amáveis, sorriu calorosamente. "Não se preocupe, querida. A doutora Almeida também está atrasada. Só preencha esses formulários." Emma sentou-se na sala de espera, cercada por obras de arte caras e móveis elegantes que a faziam sentir-se deslocada. A Clínica Vida era muito diferente de sua clínica habitual, mas seu plano de saúde havia mudado, e era o único lugar disponível que se encaixava em sua agenda entre as aulas e o trabalho. "Senhorita Silva?" Uma enfermeira chamou seu nome, conduzindo-a a uma sala de exame. "A médica estará com a senhora em breve." Emma vestiu o roupão de papel, tentando não tremer na sala fria. Pensou em seus próximos exames finais em enfermagem pediátrica. Mais um ano, e ela finalmente realizaria seu sonho de se tornar enfermeira pediátrica. Trabalhar com crianças sempre foi sua vocação. A doutora Almeida entrou na sala, mas não estava sozinha. Uma médica mais jovem a seguiu, parecendo distraída e carregando vários arquivos. "Emma, esta é a doutora Santos. Ela está fazendo sua residência conosco. Você se importa se ela auxiliar hoje?" "Não, tudo bem", respondeu Emma, sempre disposta a ajudar outros profissionais de saúde a aprenderem. Em breve estaria do outro lado da equação. O exame prosseguiu normalmente, até que a doutora Santos se preparou para o procedimento de rotina. Em sua distração, ela pegou a bandeja errada, a marcada FIV-D24, em vez dos instrumentos de exame padrão. Enquanto isso, em um elegante prédio comercial do outro lado da cidade, Gabriel Pereira estava em frente às janelas do chão ao teto, olhando para a cidade onde ele tinha grande influência. Aos 35 anos, ele havia transformado as indústrias Pereira em um império global. Mas hoje sua mente estava em assuntos mais pessoais. "O depósito foi feito na clínica", informou sua assistente. "Eles preservarão a amostra até que esteja pronto para prosseguir com a gestação de substituição." Gabriel acenou brevemente com a cabeça. Ele não tinha interesse em casamento ou relacionamentos, mas precisava de um herdeiro para seu império. A gestação de substituição parecia a solução mais eficiente, sem emoções confusas, sem relacionamentos complicados, apenas uma transação comercial direta. De volta à clínica, Emma sentiu um leve desconforto durante o procedimento, mas supôs que era normal. A doutora Santos percebeu seu erro tarde demais, seu rosto ficando pálido enquanto verificava os rótulos. Mas, em vez de falar, o medo de perder sua residência a fez ficar quieta. "Tudo pronto", anunciou a doutora Almeida. "Tudo parece normal, Emma. Nos vemos no próximo ano." Emma deixou a clínica naquele dia, sem saber que sua vida acabara de mudar para sempre. Ela voltou para seu pequeno apartamento, vestiu seu uniforme de garçonete e foi para seu turno noturno na lanchonete do Zé. "Você parece cansada, querida", disse Marta, a esposa do dono, enquanto Emma amarrava seu avental. "Você está trabalhando muito." "Estou bem", insistiu Emma, embora estivesse se sentindo mais cansada ultimamente. "Só estou ocupada com as provas. Finais se aproximando." As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis. Emma se sentia exausta o tempo todo, lutando contra ondas de náuseas pela manhã. Ela atribuiu isso ao estresse e à sua agenda agitada, até o dia em que desmaiou durante seu estágio no Hospital Albert Einstein. "Senhorita Silva", disse o médico do pronto-socorro, olhando para seus resultados de exame com uma expressão confusa. "De acordo com isso, você está grávida." Emma riu, pensando que era uma piada. "Isso é impossível. Eu nunca... Quero dizer, eu não..." O médico olhou para ela com crescente preocupação. "Você nunca teve relações íntimas com ninguém?" "Não, nunca.
sussurrou Emma, seu mundo girando. Deve haver algum erro, mas não havia erro nos resultados do exame. Enquanto Emma estava sentada no pronto-socorro, tentando dar sentido ao impossível, ela não tinha ideia de que do outro lado da cidade, Gabriel Pereira estava revisando os relatórios trimestrais de seus investimentos em clínicas de fertilidade, incluindo a Clínica Vida. As rodas do destino haviam sido postas em movimento, e em breve, ambas, as vidas colidiriam de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A vida simples e organizada de Emma estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade, envolvendo um dos homens mais poderosos de São Paulo. Tudo por causa do erro devastador de uma médica distraída. Marta encontrou Emma chorando na copa da lanchonete naquela noite. "O que houve, querida?" "Eu não sei o que fazer", soluçou Emma. "Algo impossível aconteceu, e eu não entendo como." "Comece do começo", disse Marta, sentando-se e tomando as mãos trêmulas de Emma em suas mãos. Enquanto Emma explicava a situação, ela não podia saber que naquele mesmo momento, a doutora Santos finalmente estava reunindo coragem para confessar seu erro ao conselho administrativo da clínica. A revelação logo chegaria a Gabriel Pereira, e sua reação desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas a vida de Emma, mas também seu próprio mundo cuidadosamente controlado. Em sua cobertura, Gabriel estava terminando uma reunião tardia quando seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o número da clínica. Ele atendeu esperando uma atualização rotineira sobre sua amostra armazenada. Em vez disso, a notícia que recebeu o fez agarrar sua mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Senhor Pereira", disse a diretora da clínica, sua voz tremendo. "Houve um incidente com seu espécime, um acidente muito infeliz." O sol se pôs sobre São Paulo, lançando longas sombras pelas janelas do escritório luxuoso de Gabriel e do apartamento simples de Emma. Nenhum dos dois sabia, ainda, mas suas vidas agora estavam irreversivelmente interligadas. Emma se encolheu em seu sofá de segunda mão, abraçando os joelhos contra o peito, enquanto Gabriel estava em sua janela, sua habitual compostura fria se quebrando enquanto processava a notícia de que em algum lugar de sua cidade, uma mulher desconhecida estava carregando seu filho. O cenário estava montado para uma história que abalaria as bases de ambos os mundos. Uma história de circunstâncias impossíveis, conexões inegáveis e o poder do amor inesperado para romper os muros mais fortes em torno de um coração. Emma sentou-se na sala de reuniões da clínica, com as mãos cruzadas no colo para esconder seus tremores. A sala era muito grande, muito fria e cheia de pessoas de aparência séria e internos caros. A doutora Almeida sentou-se ao seu lado, parecendo preocupada. A diretora da clínica, doutora Hamilton, continuava verificando seu telefone. "O Sr. Pereira estará aqui a qualquer minuto", disse a doutora Hamilton, alisando sua saia pela 100ª vez. Emma havia passado a última semana em estado de choque depois de saber a verdade. A clínica a chamou para uma reunião urgente para discutir o que chamaram de incidente processual. Ela ainda não conseguia acreditar no que lhe disseram, que durante seu exame de rotina, ela havia sido acidentalmente inseminada com a amostra de esperma de alguém. Não apenas a amostra de qualquer pessoa, mas a de Gabriel Pereira, um dos homens mais ricos de São Paulo. A porta se abriu de repente e o coração de Emma quase parou. Gabriel Pereira entrou, seguido por 2 homens carregando pastas. Ele era alto, com cabelos escuros e olhos azuis frios que varreram a sala antes de pousar em Emma. Ela havia visto sua foto em revistas, mas, pessoalmente, ele era ainda mais intimidador. "Esta é a mulher?", perguntou ele, sua voz afiada como gelo. A doutora Hamilton acenou com a cabeça. "Sim, Sr. Pereira. Esta é Emma Silva." Gabriel sentou-se em frente a Emma, estudando-a como se ela fosse um problema a ser resolvido. "Senhorita Silva, eu entendo que você é estudante de enfermagem." "Sim", conseguiu dizer Emma. "Último ano em enfermagem pediátrica." "E você não tem ideia de como isso aconteceu?" Emma balançou a cabeça. "Eu vim para um check-up regular. Isso é tudo. Eu nunca quis, e quero dizer, eu não sabia." "Claro que você não sabia." Um dos advogados de Gabriel interrompeu suavemente. "É por isso que preparamos uma proposta de indenização generosa."
Ele deslizou um documento grosso pela mesa. Emma olhou para ele, suas mãos ainda tremendo. Estamos preparados para cobrir todas as despesas médicas, continuou o advogado. Além de um acordo substancial em troca da guarda total da criança após o nascimento. A cabeça de Emma se levantou. O quê? O Sr. Pereira está disposto a ser muito generoso, acrescentou o segundo advogado. A quantia que estamos oferecendo cobriria seus empréstimos estudantis e a deixaria bastante confortável. Você quer que eu desista do bebê? A voz de Emma mal era um sussurro. Gabriel inclinou-se para a frente. Senhorita Silva, vamos ser práticos. Você é jovem, ainda está na escola, trabalha como garçonete. Esta criança é meu herdeiro. Eles merecem o melhor de tudo, as melhores escolas e oportunidades. Certamente você pode ver que isso é do interesse de todos. Emma sentiu algo mudar dentro dela. O tremor em suas mãos parou. Ela olhou diretamente para os olhos azuis frios de Gabriel. Não, disse ela. A sala ficou em silêncio. A expressão de Gabriel não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Não, repetiu ele, como se nunca tivesse ouvido a palavra antes. Eu não pedi por isso, disse Emma, sua voz ficando mais forte. Eu não planejei, mas este bebê está crescendo dentro de mim e eu não vou abrir mão do futuro deles antes mesmo de nascerem. Senhorita Silva, interveio a doutora Hamilton, talvez você deva levar algum tempo para pensar sobre essa oferta. Eu não preciso de tempo. Emma levantou-se pegando sua bolsa desgastada. Eu não serei intimidada a desistir do meu bebê. Não por nenhuma quantia em dinheiro. Ela caminhou em direção à porta, depois voltou-se para encarar Gabriel. Este bebê pode ser seu herdeiro, Sr. Pereira, mas eles também são meus filhos, e eu não vou deixá-los serem tratados como uma transação comercial. Com isso, ela saiu da sala, o coração batendo forte, mas a cabeça erguida. Ela chegou ao elevador antes que as lágrimas começassem a cair. De volta à sala de reuniões, Gabriel ficou sentado em silêncio estupefato. As pessoas não diziam não para ele, nunca. Ele se voltou para seus advogados. Descubram tudo o que puderem sobre ela. Tudo. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. Ela andou de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, com uma mão apoiada em sua barriga ainda plana. O que vamos fazer? Sussurrou ela para seu filho ainda não nascido. Ele é tão poderoso e nós não temos nada. Seu telefone tocou, fazendo-a pular. Era Marta da lanchonete. Emma, querida, há repórteres lá fora na lanchonete fazendo perguntas sobre você. O que está acontecendo? O coração de Emma afundou. Ela foi até sua janela e viu uma van com um logotipo de notícias estacionada do outro lado da rua. De alguma forma, a história havia vazado. Enquanto isso, Gabriel estava sentado em seu escritório particular, olhando para o arquivo de Emma. 26 anos. Trabalhando em 2 empregos enquanto estudava. Notas perfeitas. Sem família, exceto uma tia no Rio Grande do Sul. Algo em sua oposição o incomodava. Ele estava acostumado a pessoas que queriam seu dinheiro, que podiam ser compradas. Emma Silva era diferente. Seu telefone vibrou com um alerta de notícias. A história estava quebrando. Herdeiro bilionário em confusão em clínica de fertilidade. Ele amaldiçoou, sabendo que isso afetaria os preços das ações amanhã. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma citação de Emma no artigo. Eu só quero o que é melhor para meu bebê. Dinheiro não é tudo. Gabriel caminhou até sua janela olhando para as luzes da cidade. Pela primeira vez em anos, alguém o havia surpreendido. Ele não gostava de surpresas, mas ele não podia negar que Emma Silva havia mostrado mais espinha dorsal do que a maioria dos homens com quem ele lidava nos negócios. Seu telefone tocou. Sua equipe de RP querendo discutir controle de danos. Mas a mente de Gabriel estava em outro lugar. Ele se viu pensando nos olhos de Emma quando ela havia se levantado contra ele, cheios de fogo e determinação. Envie uma equipe de segurança para o apartamento dela, ele ordenou ao seu chefe de segurança. A mídia estará por toda parte amanhã. E descubra se ela tem assistência pré-natal adequada. Ele disse a si mesmo que era apenas para proteger seu herdeiro. Mas algo mais o incomodava. A imagem de Emma saindo daquela sala, se recusando a ser comprada.
Pela primeira vez em sua vida, Gabriel Pereira havia conhecido alguém que ele não conseguia controlar, intimidar ou comprar. E, estranhamente, em vez de deixá-lo com raiva, isso o deixou curioso. Emma adormeceu em seu sofá, exausta de tanto chorar. Ela sonhou com uma criança com os olhos azuis de Gabriel e seu próprio queixo teimoso. Do lado de fora de seu prédio, os repórteres se reuniram, esperando a notícia do ano. O bilionário, a enfermeira e o bebê que mudaria tudo. Nem Emma nem Gabriel sabiam ainda, mas seu confronto naquela sala de reuniões era apenas o começo. Suas vidas estavam prestes a se tornar mais interligadas do que qualquer um deles poderia imaginar. Tudo por causa da coragem de uma mulher em dizer não ao homem mais poderoso que ela já conheceu. Emma acordou com o som de flashes de câmeras clicando do lado de fora de sua janela. O sol da manhã mal filtrava por suas cortinas baratas, mas os repórteres já haviam se reunido na rua abaixo. Seu telefone não parava de vibrar com chamadas de números desconhecidos. "Aqui é Camila Rodrigues da Rede Globo", disse uma mensagem de voz. "Adoraríamos ouvir seu lado da história." Marta ligou assim que Emma estava tentando descobrir como chegar às aulas da manhã. "Não venha trabalhar hoje, querida", disse Marta, com preocupação clara em sua voz. "Há câmeras em todos os lugares. José teve que chamar a polícia para liberar o estacionamento." Emma sentou-se em sua cama, sentindo-se presa. "Me desculpe, Marta. Eu nunca quis causar problemas para você e José." "Não se atreva a se desculpar. Estamos preocupados com você. Você tem comida suficiente? Devemos trazer algo para você?" Antes que Emma pudesse responder, alguém bateu em sua porta. Seu coração pulou na garganta até que ela ouviu uma voz familiar. "Senhorita Silva?" "Sou Francisco Costa, chefe de segurança do Sr. Pereira. Estamos aqui para ajudar." Emma abriu a porta para encontrar um homem alto em um terno escuro, acompanhado por outros dois. Eles pareciam fora de lugar em seu prédio modesto onde Emma morava. "O Sr. Pereira providenciou sua segurança e conforto", explicou Francisco. "Podemos levá-la a um local seguro." Emma cruzou os braços. "Quer dizer que ele quer me esconder?" "Senhorita Silva, há 30 repórteres lá embaixo. Mais estão chegando. Seu endereço está em toda a internet. Isso não é seguro para você ou para o bebê." A palavra bebê fez a mão de Emma se mover instintivamente para sua barriga. Ela era responsável por mais do que apenas por si mesma. "Agora, eu tenho aulas", disse ela fracamente. "Já conversamos com sua escola. Eles estão providenciando para que você assista remotamente até que as coisas se acalmem." Enquanto Emma considerava suas opções, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Aceite a segurança, senhorita Silva. Precisamos conversar." GP. Do outro lado da cidade, Gabriel estava sentado em seu escritório, assistindo. Há vários canais de notícias cobrindo a história. Sua equipe de RP estava reunida em torno de sua mesa de conferências, planejando o controle de danos. "As ações caíram 3 pontos, relatou seu CFO nervosamente. "A clínica está enfrentando várias investigações", acrescentou seu conselheiro jurídico. "Eles estão alegando confidencialidade médico-paciente, mas alguém vazou a história." Gabriel mal os ouviu. Seus olhos estavam fixos em uma foto granulada de Emma em um dos canais de notícias tirada através de sua janela. Ela parecia assustada, vulnerável. Algo se retorceu em seu peito. "Senhor?" Sua assistente interrompeu seus pensamentos. "Sua mãe está na linha 1. Ela viu as notícias." Gabriel apertou a ponte do nariz. Helena Pereira era a última pessoa com quem ele queria lidar agora. Gabriel James Pereira. A voz de sua mãe cortou a linha telefônica. "Quando você planejava me dizer que vou ser avó?" "Mãe, esta é uma situação complicada. Eu vi aquela pobre menina nas notícias. Ela parece aterrorizada. O que você está fazendo a respeito?" "Eu enviei segurança." "Segurança?" Helena zombou. "Ela está carregando meu neto. Ela precisa de mais do que segurança. Ela precisa de família." De volta ao apartamento de Emma, ela estava colocando algumas roupas em uma bolsa enquanto a equipe de Francisco protegia o corredor. "Para onde vamos?" perguntou ela. "O Sr. Pereira tem um edifício seguro em São Paulo.
Você ficará confortável lá. Emma queria se recusar, manter sua posição, mas ela podia ouvir os repórteres chamando seu nome da rua abaixo. Seu pequeno apartamento de repente se sentiu como uma gaiola. Quando eles a levaram para um carro de espera com vidros escuros, o telefone de Emma vibrou novamente. Desta vez era a doutora Almeida. Emma, sinto muito por tudo isso. Quando a levaram para um carro de espera com vidros escuros, o telefone de Emma vibrou novamente. Desta vez era a doutora Almeida. Emma, sinto muito por tudo isso. A doutora Santos admitiu seu erro. Ela vai perder a licença? Provavelmente. Emma, tem mais uma coisa. A mídia está investigando seu passado. Eles descobriram sobre seus pais. O coração de Emma parou. Ela não tinha pensado na possibilidade de aquela parte de sua vida ser exposta. No carro, Francisco percebeu seu sofrimento. Está tudo bem, senhorita Silva? Devemos parar? Não, Emma sussurrou. Só continue dirigindo. Enquanto isso, Gabriel estava lidando com seu próprio drama familiar. Seu irmão João tinha invadido seu escritório. Um bebê, Gabe? Sério? O que aconteceu com o plano da barriga de aluguel? Isso não foi planejado, João. Obviamente não, mas é perfeito, não é? Um herdeiro pronto. E a mãe é uma ninguém. Podemos controlar isso. A mandíbula de Gabriel se contraiu. Ela não é uma ninguém. E ela não é tão controlável quanto você pensa. João riu. Todo mundo tem um preço, irmão. Você me ensinou. Isso. Mas Gabriel não tinha tanta certeza mais. O jeito como Emma o tinha olhado naquela sala de reuniões da clínica, escolhendo seu filho ainda não nascido em detrimento de seus milhões, isso tinha abalado algo nele. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Francisco. Senhorita Silva está segura. Mas, senhor, pode haver um problema. Encontramos algo na verificação de antecedentes dela. Gabriel abriu o arquivo anexado e começou a ler. Sua expressão escurecia a cada linha. Emma chegou ao edifício, uma torre brilhante de vidro e aço. O porteiro a levou por uma entrada privada, longe da imprensa reunida. O apartamento era maior que seu prédio inteiro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante do Parque Ibirapuera. O senhor Pereira estará aqui esta noite para discutir os arranjos, Francisco a informou. A cozinha está totalmente abastecida e há uma linha telefônica segura, se você precisar de algo. Sozinha, Emma vagou pelas salas luxuosas, sentindo-se como uma intrusa. Sua mão pousou novamente em sua barriga. Acho que este é o mundo de onde você vem. Ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. Mas eu não vou deixar que ele mude quem você vai se tornar. Seu telefone vibrou pela última vez. Desta vez, era uma mensagem de sua tia no Rio Grande do Sul. Emma, querida, eu acabei de ver as notícias. Me ligue. Você não está sozinha. Lágrimas encheram os olhos de Emma enquanto ela olhava para a cidade de São Paulo. Em algum lugar por aí, Gabriel Pereira estava lendo sobre seu passado, descobrindo segredos que ela havia tentado esquecer. Em breve, ele chegaria, e eles teriam que se confrontar novamente. Mas desta vez, Emma não estava em uma sala de reuniões fria. Ela estava em seu mundo, cercada por sua riqueza e poder, e de alguma forma, isso a fez sentir ainda mais determinada a se manter firme. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, duas pessoas se preparavam para uma conversa que mudaria tudo. Uma estudante de enfermagem grávida, sem nada além de seus princípios, e um bilionário que estava começando a questionar tudo o que pensava saber sobre controle, poder e o verdadeiro significado de família. O pôr do sol pintou o apartamento de luxo em tons de laranja e dourado quando Gabriel Pereira chegou. Emma havia passado horas andando de um lado para o outro, tentando se preparar para este momento. Ela havia trocado de roupa 3 vezes, finalmente escolhendo seu melhor suéter e jeans, ainda dolorosamente comuns em comparação com o ambiente elegante. Senhorita Silva, disse Gabriel ao entrar, sua gravata ligeiramente desamarrada. Ele parecia cansado. Espero que as acomodações sejam satisfatórias. São muito boas, respondeu Emma rigidamente. Mas o senhor não me trouxe aqui para discutir o apartamento. Gabriel foi até a janela, olhando para a cidade que ele normalmente comandava com tanta confiança. Agora,
Ele parecia inseguro, quase hesitante. Li seu arquivo, ele finalmente disse, sobre seus pais. O coração de Emma se apertou. Isso não é da sua conta. Tornou-se da minha conta quando você engravidou do meu filho. Ele se virou para encará-la. Por que você não me contou? Contar o quê? Que meu pai matou minha mãe e depois a si mesmo quando eu tinha 12 anos? Que passei 6 anos em um lar de acolhimento? A voz de Emma rachou. Isso deveria mudar alguma coisa? A expressão de Gabriel suavizou levemente. Isso explica muitas coisas sobre você, sua determinação, sua independência. Eu não quero sua pena. Não é pena, senhorita Silva, é... Ele fez uma pausa procurando palavras. Admiração. Emma não esperava por aquilo. Ela se sentou no caro sofá de couro, sentindo-se, de repente, esgotada. A mídia vai descobrir, Gabriel continuou. Eles já estão investigando, queria avisá-la. Eu vivi com isso a minha vida toda, disse Emma baixinho. Não vou deixar que isso me defina ou defina meu bebê. Gabriel sentou-se em frente a ela, sua presença normalmente dominante de alguma forma mais gentil. É por isso que você recusou. O dinheiro, não é? Você não quer que ninguém controle a vida do seu filho. Eu cresci sem nada, Sr. Pereira. Mas minha tia Sara, ela me ensinou que o amor importa mais do que dinheiro. Ela não podia me adotar, mas ela me visitava todos os meses, mandava cartas, ligava quando podia. Isso significava tudo. Naquele momento, houve uma batida na porta. Francisco entrou com uma mulher mais velha e elegante. Mãe? Gabriel se levantou, surpreso. O que você está fazendo aqui? Helena Pereira entrou na sala como uma rainha, mas seus olhos eram gentis quando pousaram. Em Emma. Você achava que eu não viria conhecer a mãe do meu neto? Emma tentou se levantar, mas Helena acenou para ela se sentar. Fique à vontade, querida. Gabriel, sua equipe de segurança me disse que essa pobre garota não comeu direito o dia todo. Eu trouxe o jantar. Mais funcionários entraram carregando pratos cobertos, que encheram o ar com aromas deliciosos. O estômago de Emma roncou, lembrando-a de que ela estava muito nervosa para comer. Senhora Pereira, a senhora não precisava. Helena, por favor. E claro que eu precisava. Você é família agora, quer meu filho aceite ou não. Gabriel observou com espanto, enquanto sua mãe assumia o controle da situação, preparando o jantar e conversando com Emma como se conhecessem há anos. Ele nunca tinha visto ninguém derrubar muros com tanta facilidade. Durante o jantar, Emma se sentiu relaxando apesar de si mesma. Helena perguntou sobre seus estudos de enfermagem, seus sonhos de trabalhar com crianças. Tão corajosa, estudando e trabalhando 2 empregos, disse Helena com aprovação. Gabriel, você sabia que Emma tem um GPA perfeito? Mãe, eu li o arquivo dela. Ler um arquivo não é a mesma coisa que conhecer uma pessoa. Helena se voltou para Emma. Diga-me, querida, você gosta de música erudita? A orquestra sinfônica está se apresentando na semana que vem. Mãe, ela não pode sair. A mídia... Bobagem. Ela não pode se esconder para sempre. É melhor enfrentá-los de frente, mostrar a eles que somos uma família unida. Emma quase engasgou com a água. Família? Claro, família. É meu neto que você está carregando. Falando nisso, você já viu um médico adequado? Antes que Emma pudesse responder, Gabriel interrompeu. Eu providenciei o melhor ginecologista e obstetra da cidade. Sem consultar Emma, Helena ergueu uma sobrancelha. Gabriel, querido, não é assim que funciona. Pela primeira vez, Emma viu Gabriel Pereira repreendido. Isso o fez parecer mais humano de alguma forma. Mais tarde, depois que Helena foi embora, com promessas de voltar amanhã, Emma e Gabriel se sentaram em silêncio constrangedor. Sua mãe é... Não era o que eu esperava, Emma finalmente disse. Ela é única. Gabriel hesitou. Ela está certa, no entanto. Sobre o médico, eu deveria ter perguntado a você primeiro. Eu gostaria de conhecê-lo antes de decidir, disse Emma cuidadosamente. Este ainda é meu corpo, minha escolha. Gabriel assentiu lentamente. Justo. Ele se levantou para ir embora, depois parou. Senhorita Silva, Emma, quero que você saiba que seu passado não muda nada sobre nossa situação,
mas isso me ajuda a entendê-la melhor. Emma o acompanhou até a porta. Senhor Pereira, Gabriel. Nessas circunstâncias você deve me chamar de Gabriel. Gabriel, obrigada pela segurança e por não expor meu passado para a mídia. Ele se virou para olhá-la, realmente olhá-la, talvez pela primeira vez. Na suave luz da noite, sua beleza simples o impressionou, não a perfeição fabricada a que ele estava acostumado, mas algo real e comovente. Seu passado é sua história para contar, Emma. Quando e se você escolher contá-la? Depois que ele saiu, Emma sentou-se perto da janela, observando as luzes da cidade piscarem. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Helena. Almoço amanhã, querida. Eu conheço um restaurante particular, adorável. Apesar de tudo, Emma sorriu. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. Em seu carro, Gabriel se viu pensando na história de Emma. Ele havia crescido com todos os privilégios, enquanto ela havia superado uma tragédia inimaginável. No entanto, ela era a mais forte, recusando-se a ser comprada ou controlada. Seu telefone tocou. João novamente, provavelmente com mais esquemas sobre controlar a situação. Gabriel recusou a chamada. Pela primeira vez em sua vida, ele não queria controlar algo. Ele queria entendê-lo, entendê-la. Enquanto seu carro serpenteava pelas ruas da cidade, duas pessoas em quartos muito diferentes pensaram uma na outra, sobre os muros começando a rachar entre elas e sobre a criança que estava forçando-as a se verem como mais do que apenas adversários em uma batalha legal. A noite se instalou sobre São Paulo, trazendo consigo a possibilidade de que às vezes os piores acidentes podem levar às melhores mudanças na vida. E em algum lugar na cidade, Helena Pereira sorriu sabendo que seu filho finalmente havia encontrado seu par, em mais de um sentido. As manchetes gritavam em todos os jornais e sites de fofocas. Passado trágico da mãe, do bebê de Pereira revelado. As mãos de Emma tremeram enquanto ela lia os artigos. Eles haviam encontrado tudo, os boletins de ocorrência, os prontuários de acolhimento, até fotos antigas da casa de seus pais com fita de cena de crime. Não leia esse lixo, disse Helena, tirando o tablet de Emma. Elas estavam almoçando na sala privada de um restaurante requintado em São Paulo, longe de olhares curiosos. Os abutres logo encontrarão outra coisa para escrever. Mas Emma não conseguia esquecer as palavras que havia lido. Eles estão dizendo que sou instável por causa do meu passado, que não sou adequada para ser mãe. Bobagem. Helena deu um tapinha em sua mão. Você é exatamente o que esta família precisa. Alguém real, alguém com força. Naquele momento, Gabriel entrou na sala, furioso. Vou processar cada um deles. Seus jornais não valerão a tinta com que são impressos. Quando eu terminar... Sente-se, querido, Helena ordenou. Você está assustando Emma. Gabriel parou, notando o rosto pálido e os olhos vermelhos de Emma. Sua raiva mudou para preocupação. Você está bem? Estou bem, disse Emma automaticamente, como ela havia aprendido a dizer no lar de acolhimento. É só que... Eles encontraram minhas fotos antigas da escola. Logo depois que aconteceu, eu pareço tão perdida. Gabriel sentou-se ao lado dela, mais perto do que ele jamais estivera antes. Você era uma criança que havia passado pelo inferno. Qualquer um pareceria perdido. Mas agora todo mundo está falando sobre isso. Meus colegas de classe, meus professores, até os pais dos meus pacientes no hospital onde faço estágio. Todos estão sussurrando. Helena levantou-se. Acho que... Vocês dois precisam conversar, vou ver a sobremesa. Sozinho com Emma, Gabriel lutou para encontrar as palavras certas. Negócios ele conseguia lidar, mas isso era diferente. Eu tenho minha equipe trabalhando para interromper a pior parte da cobertura, ele disse. Mas Emma, talvez devêssemos considerar fazer uma declaração. Conte sua história em seus próprios termos. Emma olhou para ele, surpresa com a gentileza em sua voz quando ele disse o nome dela. Eu não saberia como. Temos a melhor equipe de relações públicas de São Paulo. Eles podem ajudá-la, mas as palavras seriam suas. Sua verdade. Antes que Emma pudesse responder, seu telefone vibrou. Era Marta da lanchonete. Emma, querida, você precisa ver isso.
Alguém vendeu fotos suas trabalhando aqui. Eles estão dizendo coisas horríveis. Mais lágrimas encheram os olhos de Emma. Gabriel pegou seu telefone gentilmente e falou com Marta. Aqui é Gabriel Pereira. Vou mandar meus advogados resolverem isso imediatamente. Ninguém ataca a ética de trabalho de Emma enquanto eu estiver por perto. Depois de desligar, ele percebeu Emma o olhando. O quê? Você me chamou de Emma. E você me defendeu. Claro que eu te defendi. Trabalhar duro é admirável. Ao contrário daqueles filhinhos de papai que nunca ganharam um centavo na vida. Emma conseguiu um pequeno sorriso. Como você. Eu construí minha empresa do zero. Meu pai me cortou quando eu me recusei a entrar em seu escritório de advocacia. Gabriel ficou surpreso consigo mesmo por compartilhar isso. Ele nunca falava sobre seu passado. Sério? Mas você é tão empresarial. Eu aprendi a ser, para sobreviver neste mundo. Mas eu nunca esqueci como era ter algo a provar. Seus olhares se encontraram, e por um momento, algo mudou entre eles. Compreensão, talvez. Ou algo mais. Helena voltou com um bolo de chocolate que fez a boca de Emma salivar. A bebê quer chocolate, ela anunciou, fazendo Emma rir apesar de tudo. Mais tarde naquela tarde, Emma teve seu primeiro encontro com o novo ginecologista e obstetra, Dr. Ribeiro. Gabriel insistiu em acompanhá-la por razões de segurança. Tudo parece perfeito, disse o Dr. Ribeiro, mostrando-lhes a ultrassonografia. Vocês gostariam de saber o sexo? Emma olhou para Gabriel. Ele assentiu, seus olhos fixos na tela. É uma menina, anunciou o Dr. Ribeiro. Emma sentiu lágrimas brotarem em seus olhos novamente, mas desta vez, de alegria. Quando ela olhou para Gabriel, ficou surpresa ao ver que seus olhos também estavam úmidos. Uma filha, ele sussurrou. Naquele momento, algo profundo mudou. Não era mais apenas um herdeiro, era a filhinha deles. Do lado de fora do consultório, médico, repórteres esperavam atrás de barreiras policiais. Gabriel ajudou Emma a entrar em seu carro, protegendo-a das câmeras. Venha morar comigo, ele disse de repente. O quê? Na minha casa, é mais seguro do que o apartamento, mais espaço, melhor para nossa filha. Emma sentiu seu coração pular com essas palavras. Gabriel, eu não posso simplesmente... Por favor, ele disse suavemente. Deixe-me protegê-las. Antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. Era João. Irmão, você viu as últimas notícias? Aquela médica da clínica, Santos, ela está dando entrevistas, dizendo que a inseminação não foi um acidente. O rosto de Gabriel escureceu. O quê? Ela está alegando que Emma sabia, que ela planejou tudo. Emma observou a expressão de Gabriel mudar e sentiu seu coração afundar. Ele acreditaria nessas mentiras, mas Gabriel a surpreendeu. Ele encerrou a chamada e se virou para ela. Eu sei que não é verdade. Eu vi como isso virou sua vida de cabeça para baixo. Ninguém escolheria isso. Obrigada por acreditar em mim, Emma sussurrou. Ele estendeu a mão e pela primeira vez tocou sua mão. Estou aprendendo a confiar nos meus instintos. E eles dizem que você é a pessoa mais honesta que eu já conheci. O carro dirigiu pelas ruas da cidade enquanto o sol começava a se pôr. Emma olhou para as mãos ainda unidas, pensando em sua oferta. O apartamento era adorável, mas solitário, e algo estava mudando entre eles, algo que nenhum dos dois esperava. Ok, ela disse baixinho. Ok o quê? Vou me mudar, pelo bem da nossa filha. Gabriel sorriu, um sorriso verdadeiro, não sua expressão controlada usual. Isso transformou todo o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível. Vou mandar Francisco providenciar tudo. Enquanto eles dirigiam para seu apartamento temporário para arrumar as malas, Emma se sentiu aterrorizada e estranhamente esperançosa. Ela estava prestes a se mudar com um homem que ela odiara há apenas algumas semanas, carregando uma criança que nenhum dos dois havia planejado. Mas quando ela olhou para Gabriel, ela não viu mais o frio bilionário. Ela viu alguém que estava mudando, aprendendo, tentando ser melhor. Assim como ela,
As luzes da cidade começaram a brilhar ao anoitecer e, em algum lugar na crescente escuridão, dois corações começaram a bater em sincronia, unidos pelo destino, escândalo e uma pequena vida que já estava mudando tudo. A mansão de Gabriel nos arredores da cidade parecia outro mundo. Emma estava em seu novo quarto, maior que seu antigo apartamento inteiro, tentando fazer com que seus poucos pertences parecessem estar em casa entre os móveis caros. O guarda-roupa está totalmente abastecido, disse a governanta, Dona Laura, gentilmente. A senhora Helena mandou tudo ser encomendado no seu tamanho. Emma tocou as roupas de grife com suas etiquetas ainda presas. Isso é demais. Bobagem. Helena entrou, elegante como sempre. Você é uma Pereira agora, pelo menos aos olhos do público. Você precisa ter a aparência. Mas Emma não se sentia uma Pereira. Mesmo depois de 2 semanas na mansão, ela se sentia uma intrusa. Gabriel raramente estava em casa, sempre lidando com o escândalo contínuo em sua empresa. A investigação da clínica havia revelado mais problemas, e os preços das ações estavam caindo. Sentados à mesa, lendo os relatórios financeiros. Bem, se não é nossa, pequena caça-fortunas, disse ele sem levantar o olhar. As mãos de Emma se fecharam. Eu nunca quis o dinheiro da sua família. Não? Então por que a doutora Santos disse que você fez perguntas sobre os procedimentos de fertilização durante seu exame? Pareceu terrivelmente interessada para alguém que afirma que tudo foi um acidente. Isso é uma mentira. É. A mídia parece pensar o contrário. Nossas ações caíram 15 pontos desde que esse escândalo começou. Gabriel entrou naquele momento com o rosto tempestuoso. Saia, João. Irmão, seja razoável. Essa garota está destruindo tudo o que construímos. Eu disse para sair. A voz de Gabriel fez até mesmo Emma se sobressaltar. Se você alguma vez falar com ela desse jeito novamente, estará procurando um novo emprego. João saiu furioso, deixando um silêncio tenso para trás. Sinto muito por ele, disse Gabriel afrouxando a gravata. Ele sempre foi protetor da empresa. Mas ele está certo sobre o preço das ações, não está? Perguntou Emma baixinho. O silêncio de Gabriel foi resposta suficiente. Emma sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Talvez eu devesse ir embora. Encontrar outro lugar. Não. A resposta de Gabriel foi imediata e feroz. Este é seu lar agora. O lar da nossa filha. O bebê escolheu aquele momento para chutar, fazendo Emma ofegar. Sem pensar, ela agarrou a mão de Gabriel e a colocou em sua barriga crescente. Seus olhos se arregalaram ao sentir o movimento. Por um momento, eles ficaram parados, conectados pelos chutes de sua filha e por algo mais profundo, que nenhum dos dois ousou nomear. O momento se quebrou quando o telefone de Gabriel tocou. Outra crise no escritório. Eu tenho que ir, disse ele relutantemente, sua mão demorando em sua barriga. Você vai ficar bem? Emma assentiu, mas por dentro ela se sentia mais sozinha do que nunca. Mais tarde naquele dia, ela estava lendo no jardim quando Dona Laura lhe trouxe os jornais da tarde. As manchetes a deixaram gelada. Medicad Clínica revela tudo. O plano secreto de Emma Silva para prender um bilionário. O artigo citou extensivamente a doutora Santos, alegando que Emma havia feito perguntas detalhadas sobre procedimentos de fertilização e parecia anormalmente interessada em onde as amostras eram armazenadas. Foi claramente premeditado, disse a doutora Santos, segundo a citação. Ela viu uma oportunidade e a aproveitou. As mãos de Emma tremiam tanto que mal conseguia ler o resto. O artigo mencionou seu passado novamente, sugerindo que sua infância traumática a havia tornado instável e calculista. Ela correu para o banheiro, vomitando violentamente. Dona Laura a encontrou lá chorando. Vamos, querida, isso não é bom para o bebê. Tudo o que eles estão dizendo, as pessoas vão acreditar. Gabriel pode acreditar. O Sr. Pereira sabe a verdade. Mas será que ele sabia? Emma o havia notado, trabalhando cada vez mais tarde. Mal a vendo, exceto no café da manhã. Quando eles conversavam, algo havia mudado. O calor que havia crescido entre eles parecia congelado pela suspeita. Naquela noite, ela ouviu Gabriel chegar em casa tarde.
Ela foi até seu escritório, sabendo que tinha que enfrentar isso. Ele estava sentado em sua mesa parecendo exausto. Papéis estavam espalhados por toda parte. Relatórios financeiros, comunicados de imprensa, documentos jurídicos. Gabriel? Ele. Olhou para cima, seus olhos impenetráveis. Você deveria estar descansando. Eu vi o artigo sobre a doutora Santos. Emma, eu não tenho tempo. Por favor, preciso saber se você acredita nela. Gabriel se levantou passando uma mão pelo cabelo. O que eu acredito não importa. O dano já está feito. Isso importa para mim. A voz de Emma quebrou. Tudo pelo que trabalhei, minha reputação, minha carreira, tudo está sendo destruído. Mas perder sua confiança, isso seria pior. Por quê? Sua pergunta mal era um sussurro. Porque Emma lutou para encontrar as palavras. Porque em algum lugar entre odiá-lo e viver aqui, entre lutar contra você e carregar seu filho, eu comecei a... Ela não conseguiu terminar. Gabriel se aproximou, seus olhos intensos. Começou a quê? Antes que ela pudesse responder, a porta de seu escritório se abriu com força. Era Francisco com o rosto grave. Senhor, temos um problema. Alguém arrombou o antigo apartamento da senhorita Silva. Eles encontraram algo. A expressão de Gabriel endureceu. O que eles encontraram? Livros de medicina. Páginas com anotações. Sobre procedimentos de fertilização. Anotações sobre o sistema de segurança da clínica. Emma sentiu o mundo girar. Essas não são minhas. Eu nunca... Mas Gabriel havia recuado, suas defesas se erguendo. Tenho uma reunião do conselho amanhã de manhã. Vamos discutir isso mais tarde. Emma o observou partir, sentindo seu mundo ruir. Alguém estava incriminando-a, mas quem? E mais importante, por quê? Em seu quarto naquela noite, ela fez uma pequena mala. Ela não podia ficar onde não era confiável. Sua tia Sara a acolheria. Mas quando ela pegou seu casaco, sentiu sua filha chutar novamente. Essa criança merecia algo melhor do que uma vida fugindo. Emma havia passado tempo suficiente em sua vida fugindo de verdades dolorosas. Não, ela ficaria. Ela lutaria. Ela provaria sua inocência, não apenas por si mesma, mas por sua filha. E talvez, se ela fosse corajosa o suficiente, pelo homem com quem ela finalmente estava pronta para admitir que estava se apaixonando, mesmo que ele não acreditasse mais nela. Do lado de fora de sua janela, um carro parou na frente da mansão. Através das cortinas, Emma viu João saindo, carregando um arquivo. Ele olhou para sua janela e sorriu. Um sorriso frio e calculista que lhe causou arrepios na espinha. De repente, Emma teve uma sensação terrível de que sabia exatamente quem estava por trás das acusações. Mas provar isso significaria enfrentar não apenas a mídia, mas toda a família Pereira. Enquanto ela se deitava na cama naquela noite, uma mão em sua barriga crescente, Emma tomou uma decisão. Ela havia sobrevivido à tragédia de seus pais. Ela havia sobrevivido ao acolhimento. Ela sobreviveria a isso também. Somos mais fortes do que eles sabem, sussurrou para sua filha ainda não nascida. E seu pai? Ele só precisa se lembrar de como confiar em seu coração em vez das mentiras que estão alimentando nele. Em seu escritório, Gabriel encarou os livros de medicina que a equipe de Francisco havia encontrado, querendo desesperadamente acreditar na inocência de Emma, mas treinado por anos de negócios a confiar na evidência em vez da emoção. Sua mão ainda formigava onde ele havia sentido sua filha chutar. O dia seguinte traria mais escândalo, mais acusações, mais danos a tudo o que ele havia construído. Mas naquela noite, sozinho no escuro, ele se permitiu lembrar o olhar nos olhos de Emma quando ela havia começado a confessar algo que ele não estava pronto para ouvir, ou admitir que sentia também. Helena encontrou Emma na biblioteca da mansão na manhã seguinte, cercada por jornais e seus antigos cadernos da escola de enfermagem da USP. Você não dormiu, disse Helena, observando as olheiras sob os olhos de Emma. Eu não consigo dormir. Não até descobrir isso. Emma mostrou suas anotações reais da faculdade de enfermagem. Olhe para minha letra. Agora olhe para aquelas supostas anotações que encontraram no meu apartamento. Helena examinou cuidadosamente os 2 conjuntos de papéis.
Elas são diferentes. Exatamente. Alguém falsificou esses documentos. E acho que sei quem. Naquele momento, eles ouviram vozes do escritório de Gabriel do outro lado do corredor. João estava lá novamente, falando alto o suficiente para que suas palavras fossem ouvidas. A reunião do conselho é em 1 hora, Gabriel. Precisamos apresentar uma frente unida. A empresa está perdendo dinheiro por causa desse escândalo. O que você sugere? A voz de Gabriel soou cansada. Corte relações com ela. Publicamente, negue qualquer relacionamento além da inseminação acidental. Diga que estamos investigando suas alegações. Distancie-se completamente. O coração de Emma parou. Helena apertou sua mão. Ele não vai fazer isso, Helena sussurrou. Ele se importa com você. Mas a resposta de Gabriel foi apenas silêncio. Emma se levantou, suas pernas tremendo. Preciso de um pouco de ar. Ela foi para o jardim, seu refúgio seguro na enorme mansão. O sol da manhã estava brilhante, fazendo-a franzir a testa. Ela não percebeu que estava sendo seguida até ouvir passos no caminho de cascalho. Acabou, sabe? A voz de João fez sua pele arrepiar. O conselho vai forçá-lo a romper com você. Emma se virou para enfrentá-lo. Por que você me odeia tanto? Odeio você? João riu. Eu não te odeio. Você não é nada. Apenas uma caça-fortunas que teve sorte. Mas essa empresa é tudo. Eu passei toda a minha vida na sombra de Gabriel, assistindo-o construir e esperando que ele cometesse um erro. E eu sou esse erro? Você é. Perfeita. O escândalo, o passado trágico, a gravidez conveniente. Quando isso acabar, Gabriel será forçado a renunciar. E adivinhe quem será o próximo na linha. Emma sentiu frio, apesar do sol quente. Você planejou isso, tudo. Planejei? Não. Mas quando aquela médica idiota cometeu seu erro, eu vi uma oportunidade. Foi fácil plantar provas no seu apartamento. Ainda mais fácil pagar a doutora Santos para mentir. Vou contar tudo a Gabriel. João se aproximou, seu sorriso cruel. Ele não vai acreditar em você. Eu me certifiquei disso. Aqueles livros de medicina, eu os peguei na mesma escola que você estudou. As anotações, escritas por alguém com letra parecida, tudo aponta para você ser uma caça-fortunas calculista. Por que você está me dizendo isso? Porque você não pode provar nada disso. E em breve você terá ido embora. Apenas mais um escândalo que Gabriel teve que superar. Ele pode até me agradecer por abrir seus olhos. A mão de Emma foi protetivamente para sua barriga. João percebeu. Não se preocupe, você será bem compensada. Melhor do que o que Gabriel ofereceu. Tudo o que você precisa fazer é desaparecer. Nunca. João deu de ombros. Então assista tudo desmoronar, sua escolha. Ele se afastou, deixando Emma tremendo. Mas quando seu medo desapareceu, a determinação tomou seu lugar. João havia cometido um erro crucial. Ele havia se tornado confiante. Ele havia confessado tudo, pensando que ela era impotente. O que ele não sabia era que Emma havia aprendido algo no acolhimento. Esteja sempre preparada. O pequeno dispositivo de gravação em seu bolso, um presente de Marta que se preocupava com sua segurança, havia gravado cada palavra. Mas antes que ela pudesse agir com essa evidência, ela ouviu uma comoção da casa. Correndo para dentro, ela encontrou Gabriel no hall de entrada, seu rosto cinzento. A reunião do conselho? Ela perguntou. Adiada. Sua voz estava estranha. A doutora Santos foi encontrada morta em seu apartamento. Aparentemente suicídio. Emma sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O quê? Ela deixou uma nota, confessando que mentiu sobre você, que alguém a pagou para fazer isso. Ela disse quem? Não. Gabriel parecia perdido. Emma, Não. Ela recuou. Você estava pronto para nos abandonar esta manhã. Eu te ouvi com João. Eu não estava. Senhor Pereira? Interrompeu Francisco da entrada. Há algo que você precisa ver. Ele entregou a Gabriel um tablet. Imagens de câmeras de segurança foram reproduzidas, mostrando João entrando no prédio onde a doutora Santos morava na noite passada. O rosto de Gabriel endureceu enquanto ele assistia. Anos de confiança e fraternidade desmoronaram em segundos. Tem.
Mas, disse Emma baixinho, ela tirou o telefone, reproduzindo a gravação do jardim. Enquanto a confissão de João era reproduzida, a expressão de Gabriel passou de choque para fúria e depois para uma profunda vergonha. Ele olhou para Emma, realmente olhou para ela, vendo a dor e o cansaço em seu rosto. Eu quase deixei ele te destruir, ele sussurrou. Eu duvidei de você. Você duvidou. A voz de Emma estava firme. Isso é algo com que teremos que lidar. Mas agora, você precisa parar seu irmão antes que alguém mais se machuque. Gabriel estendeu a mão para ela, mas Emma recuou novamente. Vá, faça o que você precisa fazer. Mas Gabriel, quando você terminar, precisamos conversar. Sobre tudo. Ele entendeu. A confiança, uma vez quebrada, tinha que ser reconstruída. Se pudesse ser reconstruída. Enquanto Gabriel saía para confrontar seu irmão, Helena apareceu ao lado de Emma. Parabéns, minha querida. Eu não fiz nada, João foi descuidado. Não. Helena sorriu com conhecimento de causa. Você permaneceu forte, você lutou. É por isso que eu sabia que você era perfeita para esta família e para meu filho. Emma tocou sua barriga, sentindo sua filha se mover. Eu fiz isso por ela. E por amor. Helena completou suavemente. Mesmo que nenhum de vocês esteja pronto para admitir ainda. Lá fora, nuvens de tempestade se aglomeravam sobre a mansão. Em seu escritório, Gabriel confrontou o irmão que quase havia destruído tudo. Em seu jardim, Emma finalmente se permitiu chorar, pela doutora Santos, pela confiança quebrada de Gabriel, por sua própria inocência destruída. Mas quando as primeiras gotas de chuva caíram, ela sentiu sua filha chutar novamente, forte e determinada. De mãe para filha, elas eram sobreviventes. Agora, ela só precisava decidir se conseguiria sobreviver a abrir seu coração para Gabriel novamente, sabendo que ele havia estado pronto para jogá-la fora. O circo midiático em torno da mansão Pereira atingiu o auge quando a notícia da prisão de João foi divulgada. Carros da polícia enfileiravam-se na entrada, suas luzes piscando contra o céu que escurecia. Lá dentro, Emma observava da janela da biblioteca enquanto Gabriel conversava com os detetives. Ele confessou tudo, relatou Francisco, parando respeitosamente na porta. A adulteração de provas, o suborno da doutora Santos, até mesmo a invasão do seu antigo apartamento. E a morte da doutora Santos? Perguntou Emma baixinho. Ele alega que ela entrou em pânico, ameaçou expô-lo. Ele foi ao apartamento dela para pagar mais dinheiro, mas ela já estava... Francisco interrompeu vendo o rosto pálido de Emma. Helena trouxe a Emma uma xícara de chá. Você deveria estar descansando, querida. Pense no bebê. Mas Emma não conseguia descansar. Não quando ela continuava vendo o rosto da doutora Santos, lembrando-se dela como a jovem médica distraída que havia mudado sua vida com um erro descuidado. Agora ela estava morta, outra vítima da ambição implacável de João. Gabriel entrou na biblioteca parecendo exausto. Sua gravata estava frouxa, seu cabelo normalmente impecável despenteado de tanto que ele passara as mãos por ele. A polícia. Acabou por agora, disse ele. Eles têm provas suficientes para várias acusações. Fraude de valores mobiliários, adulteração de provas, conspiração. E a empresa? Perguntou Emma. A surpresa de Gabriel com sua pergunta se mostrou em seu rosto. Você está preocupada com a empresa? Depois de tudo? É o trabalho da sua vida. E... Ela tocou sua barriga. É a herança da nossa filha. A simples palavra nossa pareceu atingir Gabriel com força. Ele afundou em uma cadeira, o peso do dia finalmente aparecendo. As ações estão realmente em alta. A verdade sobre a manipulação de João, sua inocência sendo provada, o mercado está respondendo positivamente. Helena se levantou, sempre, sensível a momentos que precisavam de privacidade. Francisco, me ajude a verificar os arranjos de segurança. Sozinhos pela primeira vez, desde que a verdade foi revelada, Emma e Gabriel sentaram-se em um silêncio desconfortável. Eu deveria ter confiado em você, Gabriel finalmente disse. Sim, você deveria ter.
Eu passei toda a minha vida acreditando em fatos, evidências, no que posso provar no papel, mas com você... Ele olhou para ela, seus olhos vulneráveis. Você me faz sentir coisas que não consigo quantificar. É por isso que você estava pronto para romper com a gente esta manhã? Porque sentimentos não são bons para os negócios? Eu não ia fazer isso. Gabriel se levantou andando de um lado para o outro. Quando João sugeriu isso, eu fiquei com raiva. Não de você, de mim mesmo, por baixar a guarda, por me importar, tanto que isso nublou meu julgamento. Se importar não é uma fraqueza, Gabriel. No meu mundo é. Veja o que se importar com João me custou. Meu próprio irmão... Emma também se levantou, indo para a janela. Os carros da polícia estavam partindo, levando João para enfrentar a justiça. Seu irmão te traiu por causa de orgulho e ciúme, não porque você se importava demais. Ela se virou para enfrentá-lo. Mas você me traiu porque tinha medo de se importar. A verdade de suas palavras o atingiu como um golpe físico. Emma, eu entendo o medo, Gabriel. Eu passei toda a minha vida com medo de me aproximar das pessoas, de ser machucada novamente. Mas esse bebê... Ela tocou sua barriga. Ela me tornou corajosa. Corajosa o suficiente para lutar por ela. Corajosa o suficiente para ficar quando tudo em mim queria fugir. Corajosa o suficiente para me apaixonar pelo pai dela, mesmo sabendo que ele poderia me quebrar o coração. A respiração de Gabriel falhou. O que você disse? Você me ouviu. A voz de Emma estava firme, apesar do coração acelerado. Eu te amo. Não o seu dinheiro, nem o seu poder. Apenas você. O homem que mandou segurança para me proteger, que defendeu minha ética de trabalho, que me olhou como se eu fosse preciosa quando sentiu nossa filha chutar. Gabriel atravessou a sala em 3 longos passos, puxando Emma para seus braços. Ela o deixou abraçá-la, mas não se derreteu contra ele como queria. Eu te amo, sussurrou em seus cabelos. Acho que te amo desde que você me enfrentou naquela sala de reuniões. Você foi tão feroz, tão pura. Tudo, no meu mundo é sobre dinheiro e poder, mas você só se importava com nossa filha. Ainda me importo. Emma se afastou o suficiente para olhá-lo. É por isso que não podemos simplesmente fingir que tudo está bem. Você precisa aprender a confiar em mim, Gabriel. Confiar de verdade. Vou passar todos os dias provando isso para você. Uma forte cotovelada do bebê os fez sorrir. A mão de Gabriel encontrou a barriga de Emma, e desta vez ela não se afastou. Ela é forte, disse ele orgulhosamente, igual à mãe. Ela é uma pereira, respondeu Emma, igual ao pai. Marta ligou naquela noite tendo visto a notícia sobre João. Você está bem, querida? Precisa de alguma coisa? Estou bem, disse Emma, e sentia isso. Na verdade, eu estava me perguntando, você e José, gostariam de fazer o catering de um chá de bebê? A resposta animada de Marta fez Emma rir pela primeira vez em dias. Depois da ligação, ela encontrou Gabriel em seu escritório particular, assinando papéis. O que é tudo isso? Documentos de transferência de propriedade. Estou colocando metade da empresa em seu nome. Emma o encarou. O quê? Por quê? Porque confio em você. Porque você é a mãe da minha filha. Porque eu te amo. Ele a olhou. E porque você é a única pessoa que conheço que não deixa o poder mudar quem ela é. Gabriel, eu não sei nada sobre administrar uma empresa. Você sabe cuidar das pessoas, sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ele se levantou pegando suas mãos. A empresa precisa disso, eu preciso disso. Emma olhou os papéis, depois para o homem de quem ela havia se apaixonado apesar de tudo. Ok, disse ela, mas tenho condições. Diga-as. Primeiro, vamos criar uma fundação para crianças em acolhimento. Ajuda de verdade, não apenas eventos beneficentes. Gabriel sorriu. Feito. O que mais? Segundo, Emma respirou fundo. Quando você estiver pronto, quando realmente confiar em mim, peça-me em casamento. Não pelo bebê, não pela empresa, por amor. Gabriel a puxou para perto, seu beijo cheio de promessas. Eu já tenho o anel, tenho-o há semanas. Eu só estava com medo. Não mais medo, Emma sussurrou contra seus lábios.
Apenas confiança, apenas amor. Do lado de fora da janela do escritório, o sol finalmente rompeu as nuvens, pintando o jardim com uma luz dourada. Helena, observando da porta, sorriu suavemente e se esquivou, deixando seu filho e a mulher que o havia mudado para seu momento privado de cura. Em 9 anos de acolhimento, Emma havia aprendido que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Todos os dias você escolhe amar, confiar, permanecer. Agora, nos braços de Gabriel, ela finalmente estava em casa. Não por causa de sua mansão ou seu dinheiro, mas porque eles haviam se escolhido, lutado um pelo outro e aprendido que o maior poder não está em controlar a vida, mas em se entregar ao amor. Ao anoitecer sobre a mansão Pereira, 2 corações batiam em ritmo perfeito, enquanto um terceiro batimento cardíaco minúsculo lembrava a ambos que, às vezes, os maiores milagres vêm dos menores erros. As folhas de outono estavam ficando douradas quando Emma entrou cambaleando no quarto do bebê, recém-decorado. O quarto era uma mistura perfeita de luxo e calor. Paredes rosa claro, móveis brancos elegantes e colchas feitas à mão por Marta, ao lado de roupas de bebê de grife de Helena. "O que você acha?" Gabriel perguntou, parado na porta. Ele havia supervisionado cada detalhe pessoalmente, algo que ainda deixava sua equipe admirada. O grande Gabriel Pereira, escolhendo mantas de bebê e bichos de pelúcia. "É perfeito", disse Emma, passando a mão sobre o berço. "Embora ela não vá dormir aqui por um tempo, o Moisés ficará em nosso quarto. Nosso quarto." As palavras ainda davam a Gabriel uma emoção. Após a prisão de João e a tempestade na mídia que se seguiu, eles haviam se aproximado mais do que nunca. Emma havia se mudado para a suíte principal, embora estivessem levando as coisas devagar, reconstruindo a confiança dia após dia. "A reunião do conselho administrativo correu bem", disse Gabriel, envolvendo os braços em volta dela por trás, suas mãos descansando em sua barriga de 8 meses. Eles aprovaram unanimemente sua nomeação para o conselho administrativo da Fundação de Caridade. Eles estão apenas felizes que o escândalo acabou. As ações estão em alta histórica. "Não", Gabriel beijou seu pescoço. "Eles estão impressionados com você. Suas ideias sobre responsabilidade social corporativa, sobre usar nossos recursos para ajudar crianças em acolhimento. Você está mudando a forma como toda a empresa pensa." Emma se virou em seus braços, prestes a responder, quando viu Marta correndo pelos corredor. "Emma, os fornecedores precisam de decisões sobre o cardápio do chá de bebê." O chá de bebê havia se tornado um evento maior do que Emma havia planejado. Helena havia insistido em convidar apenas alguns amigos próximos, o que, em termos Pereira, significava metade da elite de São Paulo. Mas Emma havia se mantido firme em fazê-lo na lanchonete do Zé, agora fechada para reformas que Gabriel havia insistido em financiar. "Vá", Gabriel sorriu, "salve Marta do gosto por champanhe da minha mãe." Mas quando Emma se afastou, ela o ouviu ao telefone com seu empreiteiro, verificando o progresso da lanchonete. Ele estava aprendendo a equilibrar os 2 mundos, seu luxo natural com seus gostos mais simples. Mais tarde naquela tarde, Emma fez seu último exame com o Dr. Ribeiro. "Tudo parece perfeito", disse o médico, mostrando-lhes a ultrassonografia. "Ela está na posição exatamente no cronograma." Gabriel apertou a mão de Emma, seus olhos fixos na tela. Em cada consulta, ele olhava para sua filha com o mesmo espanto. "Vocês decidiram o nome?" perguntou o Dr. Ribeiro. Emma e Gabriel trocaram um olhar. Eles tinham, mas não haviam contado a ninguém ainda. "Sara Rosa Pereira", disse Emma suavemente, "em homenagem à minha tia que nunca desistiu de mim e à avó de Gabriel que construiu a empresa do nada." O Dr. Ribeiro sorriu. "Lindo. Agora, Emma, lembre-se do que conversamos, com sua pressão arterial." "Eu sei." Emma suspirou. "Já repouso na cama até o parto." O rosto de Gabriel ficou sério. "Vou garantir que ela siga as ordens." Emma queria protestar, mas ela havia aprendido a escolher suas batalhas, e o olhar preocupado nos olhos de Gabriel a lembrou que ele já havia quase os perdido uma vez. Ele não estava arriscando nada agora. Em casa,
Helena havia assumido os preparativos do chá de bebê, transformando a mansão em um centro de comando. As flores estão confirmadas, o fotógrafo está reservado e o cardápio de Marta parece divino, relatou ela. Embora eu ainda ache que deveríamos ter feito no hotel Maxud Plaza... Mãe, Gabriel advertiu. Nós concordamos. A lanchonete significa algo para Emma. Helena suavizou. Eu sei, querido. E eu amo isso. Nela, ela nunca esquece de onde veio. Emma se viu chorando. Esses hormônios da gravidez eram impossíveis, e Helena a abraçou. Agora, sobre o quarto do bebê, eu vi o lustre mais encantador, sem lustres, disseram Emma e Gabriel juntos, e então riram. Naquela noite, incapaz de dormir, Emma encontrou Gabriel em seu escritório. Ele estava olhando fotos antigas, ele e João quando crianças, brincando nesta mesma casa. Eu fico me perguntando se eu perdi sinais, disse ele, enquanto Emma se sentava ao seu lado. Se eu estava tão focado na empresa que não visse a dor do meu próprio irmão. Você não pode se culpar pelas escolhas dele. Eu sei, mas estar com você me preparando para Sarah, isso me fez perceber o quanto eu perdi por sempre colocar os negócios em primeiro lugar. Emma pegou as fotos, colocando-as de lado. O passado é passado. O que importa é o futuro que estamos construindo. Gabriel a puxou para perto, sua mão encontrando seu lugar habitual em sua barriga. Sarah chutou, fazendo ambos sorrirem. Tenho algo para você, disse ele, alcançando a gaveta de sua escrivaninha. Esperei o momento certo. O anel era deslumbrante, mas não ostentoso. Uma peça vintage que pertencera à sua avó, Rosa. Emma Silva. A voz de Gabriel era suave, mas segura. Você mudou tudo. Meu mundo, meu coração, meu futuro. Você quer se casar comigo? Emma olhou para o anel, depois para o homem que o segurava. O mesmo homem que certa vez tentara comprá-la, que quase deixara seu irmão destruí-la, que havia aprendido a confiar, amar e colocar a família em primeiro lugar. Sim, sussurrou ela. Mas não porque você é rico, ou poderoso, ou por causa do bebê. Então por quê? Porque você aprendeu a me ver, realmente me ver, e porque eu também te vejo, Gabriel. Não o bilionário, não o CEO, apenas você. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se estivesse esperando por ela o tempo todo. Um chute de Sarah os fez rir. Acho que ela aprova, disse Gabriel. Ela é uma menina esperta. Se parece com o pai, forte como a mãe. Eles se sentaram juntos no escritório silencioso, a lua lançando uma luz prateada pelas janelas, de inimigos a amantes, de escândalo a família. A história deles não era perfeita, mas era deles. Eu te amo, sussurrou Gabriel, sua mão nunca deixando sua barriga. Ambas vocês. Nós também te amamos, respondeu Emma, sentindo-se completa pela primeira vez em sua vida. Do lado de fora, uma estrela cadente cruzou o céu de São Paulo. Lá dentro, 2 corações batiam como um só, enquanto um terceiro coração minúsculo se preparava para se juntar a um mundo onde o amor finalmente havia vencido o poder, a verdade havia conquistado, as mentiras e um simples erro havia levado à maior bênção de todas. O chá de bebê na lanchonete do Zé foi tudo o que Emma havia sonhado e mais. O lugar antigo brilhava após sua reforma, mas ainda mantinha sua sensação aconchegante e acolhedora. Marta havia se superado com a comida, misturando clássicos confortáveis com toques elegantes, que agradaram tanto os velhos amigos de Emma quanto a alta sociedade. É perfeito, disse Emma, sentada em seu lugar habitual. Agora com uma pequena placa de latão declarando lugar da Emma. Gabriel sentou-se ao lado dela, sua mão nunca longe da dela. Ele havia estado pairando ainda mais desde que ela começara o repouso na cama. Mas Emma percebeu que não se importava. Sua proteção vinha do amor agora, não do controle. Os papéis da fundação chegaram, disse ele em voz baixa. A Fundação Sarah Rosa para Crianças em Acolhimento está oficialmente ativa. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Malditos hormônios. Sério? Sério?
Já estamos trabalhando com 3 casas de acolhimento para melhorar as condições e fornecer apoio educacional. Helena se aproximou de sua mesa, elegante como sempre, mas com um calor que não havia estado lá antes. Os fotógrafos querem algumas fotos de família, anunciou ela, e Marta precisa saber quando trazer o bolo. Como que na hora, Emma sentiu uma forte dor. Ela agarrou a mão de Gabriel. Acho que Sara tem outros planos, ofegou ela. A sala irrompeu em um caos controlado. A equipe de segurança de Gabriel abriu caminho. Marta ligou para o hospital. Helena coordenou com os convidados. Mas é muito cedo. Emma se preocupou enquanto Gabriel a ajudava a entrar no carro. Apenas 2 semanas, ele a assegurou, embora seu rosto estivesse tenso. O Dr. Ribeiro disse que isso poderia acontecer. A viagem para o hospital foi um borrão de dor, preocupação e amor. Emma agarrou a mão de Gabriel, lembrando-se de outra viagem de carro meses atrás, quando eles eram estranhos forçados juntos pelo destino. Eu te amo, sussurrou ela entre as contrações. Seus olhos nunca deixaram seu rosto. Eu também. Te amo. Ambas vocês. A sala de parto estava pronta quando chegaram. O Dr. Ribeiro já estava lá. A influência de Gabriel garantindo o melhor atendimento possível. Sua pressão arterial está alta, disse o médico, verificando os monitores. Precisamos agir rápido. As próximas horas foram uma névoa de dor, medo e amor. Gabriel nunca deixou o lado de Emma, mesmo quando ela apertou sua mão tão forte que poderia ter quebrado algo. Mais um esforço, encorajou o Dr. Ribeiro. Emma reuniu suas forças, pensando em tudo que havia levado a este momento. O acidente na clínica, o escândalo, a traição, o amor que havia crescido a partir de tudo isso. Sara Rosa Pereira entrou no mundo com um grito poderoso, seus pulmões tão fortes quanto o espírito de sua mãe. Ela é perfeita, sussurrou Gabriel, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele segurava sua filha pela primeira vez. Mas algo estava errado. Os monitores estavam apitando muito rápido. Emma se sentiu tonta. A pressão arterial dela está caindo, ela ouviu alguém dizer. Gabriel. Ela o alcançou fracamente. Não, sua voz era feroz. Fique conosco, Emma. Por favor. O mundo ficou escuro. Emma flutuou na escuridão, ouvindo vozes que não conseguia alcançar. A voz de sua mãe dizendo a ela para ser forte. A do pai implorando perdão. Os pequenos gritos de Sara e a voz de Gabriel, firme e segura. Volte para nós, amor. Precisamos de você. Lentamente, a escuridão se dissipou. Emma abriu os olhos para se encontrar em um quarto particular de hospital cheio de flores. Gabriel estava sentado ao lado de sua cama, segurando Sara enquanto Helena pairava por perto. Bem-vinda de volta. A voz de Gabriel estava rouca de emoção. Você nos assustou. Quanto tempo? 2 dias. Ele se levantou, cuidadosamente aproximando Sara. Alguém quer conhecer a mamãe. Os braços de Emma tremeram ao segurar sua filha pela primeira vez. Sara era pequena, mas perfeita, com os olhos azuis de Gabriel e o queixo determinado de Emma. Ela é linda. Helena enxugou as lágrimas. Vou deixar vocês sozinhas por um tempo. Assim que Helena saiu, Gabriel sentou-se na cama, envolvendo os braços em sua família. Nunca mais me assuste assim, disse ele. Não posso te perder. Você não vai. Emma tocou seu rosto. Somos sobreviventes, lembra? Sara fez um pequeno som chamando sua atenção. Marta mandou comida da lanchonete, disse Gabriel. E sua tia Sara está chegando amanhã. A mídia? Não se preocupe com eles, este é nosso tempo. Emma olhou ao redor do quarto, vendo flores de seus antigos professores, cartões de suas colegas enfermeiras, balões da equipe da lanchonete do Zé. 2 mundos perfeitamente misturados. Eu quero me casar aqui, disse ela de repente. No hospital? Na semana que vem, antes de levarmos Sara para casa. Apenas família e amigos próximos. Gabriel a beijou suavemente. O que você quiser. A semana seguinte passou em um borrão de recuperação e alegria. Emma ficou mais forte a cada dia, cercada de amor. A capela do hospital foi transformada com decorações simples. O toque de Marta visível em cada detalhe. Emma vestiu um
Simples vestido branco, segurando Sara em um braço e um pequeno buquê no outro. Gabriel esperava no altar, olhando para sua noiva e filha com tanto amor que a deixou sem fôlego. Família nem sempre é sobre sangue, disse o capelão durante a cerimônia. Às vezes é sobre escolha, sobre amor que supera todos os obstáculos. Helena chorou lágrimas de alegria. Marta e José irradiavam a alegria da primeira fila. A tia Sara de Emma segurou sua mão enquanto Gabriel colocava uma aliança de casamento ao lado do anel de noivado vintage. Eu te escolho, disse Emma em seus votos. Todos os dias escolho esse amor. Eu te escolho, Gabriel ecoou. Você e Sara, meu coração, meu lar. Seu beijo foi doce e certo, selado pelo gorjeio feliz de Sara. Mais tarde, na pequena recepção no quarto de hospital de Emma, Gabriel fez um anúncio. A Fundação Sara Rosa está se expandindo. Estamos abrindo um programa de bolsas de estudos médicas para crianças em acolhimento que querem se tornar enfermeiras. Emma o beijou, sabendo que essa era a maneira dele de honrar sua jornada. Naquela noite, depois que todos foram embora, a nova família se sentou junta no quarto silencioso. Sara dormiu pacificamente em seu Moisés enquanto seus pais se abraçavam. Feliz? Gabriel perguntou. Completa, respondeu Emma. 9 meses atrás, um erro médico havia mudado suas vidas, mas o que parecia ser um escândalo havia se tornado uma história de amor. O que havia começado como um acidente havia se tornado sua maior bênção. Do lado de fora da janela, o horizonte de São Paulo brilhava. Lá dentro, uma família nascida de circunstâncias incomuns, mas unida por um amor extraordinário, começava. Seu novo capítulo. Sara suspirou em seu sono, sua pequena mão enroscada no dedo do pai, enquanto a mãe observava com um coração cheio de alegria. Às vezes, os maiores erros levam aos maiores milagres. Às vezes, os caminhos mais difíceis levam aos melhores destinos. E às vezes, o amor cresce nos lugares mais inesperados, transformando inimigos em almas gêmeas e acidentes em destino. Emma se acomodou nos braços de Gabriel, sabendo que sua história seria contada por muitos anos, não por seu escândalo ou drama, mas por sua verdade sobre o poder do amor para curar, transformar e criar algo belo a partir das reviravoltas inesperadas da vida. Fim.